Então, conforme eu já havia mencionado, hoje nós trabalharemos com um instrumento chamado micrômetro. Então, trata-se de um instrumento com maior precisão que sobressai a resolução dos instrumentos que nós vimos nas aulas anteriores, que seriam os paquímetros. Então, na aula passada, nós trabalhamos com o paquímetro no sistema inglês, o sistema inglês milesimal, né, polegada milesimal, e também aprendemos a fazer as conversões de milímetros para polegada milesimal, milesimal para polegada fracionária para milímetros, assim sucessivamente. Então, não sei se vocês fizeram as entregas, tá? Tem que fazer essas entregas, pessoal, quanto antes, e que eu estou quase no fechamento. E retomando um pouco aqui nosso calendário, vou dar uma trabalhada aqui, mostrar para vocês, espelhar o calendário aqui para vocês, para nós tratar isso aqui. Olha só, ontem, que seria o início das aulas com o professor Matheus, foi adiada essa aula para frente, e eu até joguei aqui no dia 2 de setembro, para nós fazer a finalização. Tá? Então, essa aula do dia 10 aqui, eu joguei aqui para o dia 2. Então, nós tivemos uma reunião ontem, pessoal, da qual o Lucas vai esclarecer o melhor ali a nossa reunião hoje à noite. Então, quem for possível participar, participa lá, acessa lá e já encaminhou os links, ó, acredito nos grupos. Então, cliquem nos links para vocês ficarem por dentro do que vai ser essa retomada das aulas presenciais. Então, aqui, pessoal, o Matheus ele vai trabalhar essa semana aqui ainda, e possivelmente essa semana aqui, do dia 17, 19 e 21, de forma online. Eu falei para ele, sim, reserva alguns encontros para as aulas presenciais. Então, acredito que a partir do dia 24, 26, 28, 31 e dia 2, vocês já estariam na unidade, então fazendo as atividades presenciais. Essa semana aqui comigo também. Nós vamos trabalhar hoje, dia 11, o dia 13 aqui, que seria na quinta-feira, e no dia 18, eu já gostaria que vocês fossem na unidade, pessoal. Então, vocês já viram todos esses instrumentos aí, eu vou demonstrar para vocês, vocês vão pegar na mão, vocês vão medir as peças. Então, nós vamos fazer uma atividade bem prática. Tanto a régua, vocês vão ter conhecimento dela, né, das réguas graduadas no sistema inglês e também no sistema métrico. Os paquímetros também no sistema inglês fracionário, o métrico e o inglês milesimal. E também os paquímetros, dos quais nós vamos trabalhar essa semana, os micrômetros, perdão, nós vamos trabalhar hoje e dia 13. Então, hoje nós vamos trabalhar só com micrômetros no sistema métrico. No dia 13, nós vamos trabalhar com micrômetros no sistema inglês, que seria o polegado. E daí no 18, 20, 25 e 27 aqui, nós trabalharemos encontros presenciais. Então, vai ficar reservado esses 4 encontros aqui para a parte de metrologia, nós trabalhar de forma presencial. Beleza? O que vocês acham aí, meus caros? Não, beleza, então. Ou vocês querem trabalhar tudo de forma online? Não, pode ser, professor? Pode ser presencial, professor, até porque para nós poder praticar com os instrumentos ia ser legal. Claro, claro, claro. Eu só queria saber, não, já está reservado, pessoal, para o encontro presencial. Eu só queria saber se vocês estavam motivados com as aulas online aí, queriam dar continuidade, mas ali já estava previsto todo esse conteúdo aqui de forma presencial. Só que, infelizmente, nós tivemos uma reunião e eles falaram para nós dar continuidade nas aulas online. Então, aqui é possível nós trabalhar de forma online, né, pessoal? É possível você compreender um pouco. Mas daí, a partir de semana que vem, vocês vão estar com os instrumentos na mão, vocês vão entender como funciona, vocês vão pegar as peças, vão medir, vai ficar mais fácil essa compreensão. Mas vamos participar da reunião hoje que o Lucas vai conduzir, hoje às 19 horas, para quem for possível. Eu sei que muitos trabalham à noite, mas quem for possível, participem lá, pessoal, que tem umas orientações bem bacanas lá que refere-se a vocês o comportamento presencial. Ó. Então, vai passar algumas condutas dos alunos, dos professores. Então, é bom vocês estarem cientes de como vai ser conduzido esse retorno para as aulas presenciais. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá para nosso
instrumento. Ficou alguma dúvida dos instrumentos anteriores, o sistema métrico, polegada milesimal, polegada fracionária? Não. Ou todas, Rudinei, né? Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma retomada bem rapidão da parte do paquímetro do sistema inglês milesimal. Daí a gente já entra em microns, conforme nós estávamos fazendo nas aulas anteriores. Sempre um encontro, eu retomava um pouco e antes de apresentar o novo conteúdo. Então, vou apresentar aqui para vocês rapidamente, só para nós retomar aqui como que era o paquímetro no sistema inglês. Vamos aqui na autoavaliação já. Pessoal, então o sistema inglês milesimal, ele pega uma polegada e é dividido em 40 divisões. Então, se vocês perceberem que do 0 até 1 tem 40 divisões, do 1 polegada aqui aos 2.000 milésimos de polegada, nós temos 40 divisões. Então, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 40, 50. 36, 40 divisões. Então, nós temos 40 divisões. Tá? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 4 divisões, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 10, 40 divisões. E então, nós pegamos uma polegada dividimos por 40 divisões, onde cada tracinho aqui, cada divisão aqui da régua graduada, aqui, ou da escala graduada do polegada milesimal, equivale a 25 milésimos de polegada, ou seja, 0,025. Então, nós temos, vamos voltar aqui no 1000 milésimos, então, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, assim sucessivamente. Então, nós tomamos sempre os instrumentos antes do zero do nono. O que nós tínhamos aqui, ou quantos traços aqui da escala graduada o zero do nono passava. Então, aqui se foi 8 traços, e cada traço vale 25 milésimos, então nós temos 100, 125, 150, 175, 200 milésimos, tá? Então, nós temos 200 milésimos à esquerda do nônio. Mas, agora nós temos o nônio. Então, como que era feita a resolução? Assim como os outros instrumentos também. Nós pegávamos a menor unidade da escala fixa, que seria 25 milésimos, e dividíamos pelo número de divisões do nônio. Então, 0,025 dividido por 25 divisões que nós temos no nônio, nós vamos ter a resolução desse instrumento como 1 milésimo de polegada cada tracinho aqui do nônio. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25 milésimos. Então, é a distância da menor unidade da escala fixa, que é 25 milésimos. Então, 25 milésimos dividido por 25, nós temos cada tracinho aqui do nônio que vale a 1 milésimo de polegada. Então, retomando o nosso raciocínio, então nós pegávamos o que nós tínhamos à esquerda do nônio, então 200 milésimos, só que passou um pouco, vocês conseguem perceber ali. O zero não coincidiu diretamente com o traço aqui do 200. Então, nós temos 200 mais alguns milésimos. Então, nós pegamos os 200 e somamos com o número de traços aqui do nônio, que foi o coincidente. Então, foi 1, 2, o terceiro traço. Então, 203 milésimos de polegada. Então, 0,203. É bem tranquilo essa parte aqui, tá? O mais complicado, como eu falei, eu acho ainda é o sistema inglês fracionário. Só que é o mais usual, só que ele é um pouquinho mais complicado de coletar a leitura. Mas vocês aprenderam, souberam como que se faz a coleta da leitura. E também eu falei para vocês que o zero do nono do sistema inglês fracionário vai coincidir muitas vezes com o traço da escala fixa. Então vai ser uma leitura direta, vai ser 1/16, 3/16, 5/16, 1/4, 7/8, tá? Meia polegada. Então vai ser uma leitura direta. Dificilmente vocês vão pegar ali essas divisões mais fracionadas no sistema inglês fracionário. Tá? Olha só, vai ser basicamente conforme isso aqui. Ó, o zero coincidiu com esse traço aqui, então nós temos 500, 525, 550, 575 milésimos. Então, 0,575 milésimos de polegada. O sistema inglês fracionário também vai ser dessa forma, vai ser fração, né?
1,16, 1/8, 3,16, 1/4, 5,16, 3/8, 7,16, meia polegada, 9,16, 5/8, assim sucessivamente. Vamos lá, então, senhor Rudinei, qual que seria essa questão aí, meu amigo? Passa ou repassa? Calma aí, professor. Então vai lá. Cento e setenta e nove? 89. 179? Então vamos ver ali. Então aqui nós temos 100, 125, 150, 175 milésimos de polegada que antes do zero do nono. Então ó, não passou, não chegou, não coincidiu com os 200. Então nós temos 175 com mais 19, certo? Então 175, 185, 190, 194. Opa, não, eu tô viajando. Então 175, 180, 185, 190, 194. Então, vamos ver, 194. É 194 milésimos. Isso é isso mesmo, conforme eu estava falando no início. Conseguiu captar aqui? Antes do zero do nono, nós temos 175 milésimos. Só que o traço aqui foi o 19º. Então, 175 com mais 19 milésimos. Ó, 175 com mais 10, nós vamos ter 185. Com mais 5, 190. Com mais 4, 194 milésimos de polegada. Quer tentar mais uma aí? Tenta mais essa aí, Rudinei. Novecentos e noventa e um? 900? Não, não é 900. 891. 891, ó, não chegou, não passou nos 900, né? O zero do nono. Então, nós não temos 900. Então, 800, 825, 850, 875 milésimos com mais 16. Então, 875, 880, 885, 890, 891. 891. 0,891 milésimos de polegada. Isso aí. Show de bola. Vai lá, Arthur. Dois vírgula 553, professor. 2.553, isso mesmo. Então, 2.553 milésimos de polegada. Show de bola. Henrique.
1487. 1487, 6. tá certo. É 7. 7, isso aí. 1487. Se colocar o ponto que eu acho que vai dar certo. Show de bola. 1487. Perfeito. Mylon. Dois 828. Show de bola. 2828 milésimos de polegada. Show de bola. Maicon. Será que o Maicon tá na área, hein? Eu vou precisar, se não me falar que o Maicon não está, geralmente ele... O Arthur que não está e o Maicon sempre está. O que deu, Arthur? Não foi trabalhar hoje, cara? Saiu mais cedo? Hoje eu tô de folga. Eu tô de folga hoje, Azar, professor. Arthur, velho. Folga na terça-feira, Arthur. Por que não pegou folga na sexta, homem? Já emendava com o feriado? No final de semana? Pois é, né? Não dá pra escolher muito, Arthur. Não, é em escala 6x2, professor. Daí os dias que tá na cair tem escala, que trabalhar entendi. e os dias que cair tem que folgar, entendeu? Entendi. Não. Pois é, pessoal. O Maicon, infelizmente, não tá aqui. Eu tava pedindo pra ele responder, mas ele não. Nem o. Qual que é o outro lá? O Vinícius. Vinícius. Não ingressou ainda. Não acordou ainda, eu acho. Mas vamos tocar o barco aí, pessoal. Mas aqui seria 75, 92 milésimos, né? 75, com mais 10 aqui, 85, com mais 5, 90, com mais 2, 92. Então, 0,92 mil... 0,092. São 3 casas após a vírgula. Então, 92 milésimos de polegada. Show de bola. Então, vamos tocar o barco. Vamos lá para nossa aula aqui do micrômetro. Sistema métrico. Vocês vão ver que é bem fácil, pessoal. Bem tranquilo também esse instrumento. Bem fácil de interpretar as dimensões. E depois, quando vocês se deparar com o instrumento, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não. Tá? A origem, pessoal. Então, Jean-Louis Palmer apresentou pela primeira vez um micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia a leitura de centésimos de milímetro de maneira simples. Então, com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. Foi conforme eu já mencionei no início da aula de hoje, que é um instrumento mais preciso. Desses instrumentos nós já conhecemos, que seria o paquímetro, tá? Então, ele vai aumentar a resolução, a possibilidade de medir peças com uma maior tolerância dimensional, pessoal. De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro e na França, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado como Palmer. Olha só, aqui quando foi, digamos, o inventor ali, o Jean-Louis Palmer, inventou esse paquímetro em 1848. Olha como que ele era rústico, bem robusto, mas dá para vocês entenderem um pouco aqui que tem as escalas, né? Então aqui seria uma escala micrométrica e aqui também nós temos uma escala aqui no nosso tambor. Então esse foi um instrumento inicial, né, inventado e com o passar do tempo foi aperfeiçoado, melhorado, feito um tratamento térmico em algumas partes desse instrumento. Então não é igual, é semelhante a esse. Imaginem, nós temos aí, tá louco, mais de 200 anos aí praticamente com esses
de evolução desse primeiro instrumento aí que foi criado. Como que funciona esse instrumento, pessoal? O princípio de funcionamento do micrômetro assemelha-se ao do sistema parafuso e porca. Assim, há uma porca fixa e um parafuso móvel, que se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. Então, vamos imaginar, a porca está fixa e o parafuso seria o fuso micrométrico, é um parafuso móvel. Se eu girar 360 graus do ponto inicial esse parafuso, ele vai deslocar o seu passo. Então, se o passo desse parafuso for 1 milímetro, uma volta completa vai deslocar 1 milímetro. Se o passo for 2 milímetros, ele vai deslocar 2 milímetros uma volta completa. Tá? Se for meio milímetro, um passo, uma volta completa vai deslocar a distância de meio milímetro. Então, desse modo, dividindo-se a cabeça do parafuso, pode-se avaliar frações menores que uma volta, e com isso medir comprimentos menores do que o passo do parafuso. Então, vamos analisar o seguinte. Olha só, aqui está a porca fixa e aqui o parafuso. Então, se der uma volta completa, ele vai deslocar a distância do passo, que é a distância entre um filete, a crista do filete e a outra crista do filete, tá? Agora é o seguinte, pessoal, se nós fracionarmos aqui a cabeça do parafuso, encher de traços, deixar equidistantes esses traços, não é necessário dar uma volta completa para você coletar uma leitura. Então, você vai dividir ali o passo pelo número de divisões aqui da nossa cabeça do parafuso. Então, nós vamos conseguir medidas ainda menores, tá, do que o passo. Então, é assim que é o princípio de funcionamento do nônio. Então, foi fracionado, digamos, a cabeça do parafuso, né, feito várias divisões, e o parafuso ali, o fuso micrométrico do micrômetro, tem um passo específico. Então, o deslocamento completo de uma volta do parafuso vai equivaler ao seu passo. Mas agora, se nós fracionarmos... Deixa eu pegar aqui a nossa régua. Pode ser o apontador laser. Então, olha só, se nós fracionarmos aqui a cabeça, se nós tiver essa linha como referência, uma volta completa vai deslocar, digamos, meio milímetro, que é o passo do parafuso. Mas se for, digamos, a metade da cabeça, se é meio milímetro, então nós vamos ter 25 centésimos de milímetro. Se nós girar só metade do passo, ou meia volta do parafuso. Então, é assim que funciona o fuso micrométrico do micrômetro. Aqui nós temos aqui a nomenclatura de todos os constituintes desse instrumento. Aqui nós temos a capacidade de medição dele, que varia de 0 a 25. Aqui a resolução do instrumento, que é de 1 centésimo de milímetro. Olha só, com os paquímetros, a menor divisão ali que nós conseguíamos com o quadridimensional seria 2 centésimos de milímetro. Com o sistema digital, nós conseguiríamos essa resolução aqui de 1 centésimo com o digital. Mas, com o passar do tempo, que teve esses digital, né? Esses instrumentos digitais. Antigamente não tinha. Então, aqui nós temos a resolução do instrumento de 1 centésimo de milímetro. Aqui o isolante térmico, que é para não transferir o calor da mão do operador para o instrumento, para que não ocorra uma divergência, uma possível dilatação térmica entre os batentes aqui, entre os arcos de medição do instrumento. As faces de medição aqui também, nós temos aqui um material extremamente duro e retificado, tá? É feito de metal duro, então extremamente plano também, as faces aqui de medição. Aqui nós temos o batente fixo, aqui o fuso micrométrico, ou batente móvel. Nós temos também a bainha, aqui que seria a nossa bainha. A linha de referência, onde é que nós vamos tomar referência, pessoal, do instrumento para coletar a leitura. Nós temos uma bucha interna, a porca de ajuste. Então, essa porca de ajuste, com o passar do tempo, acaba descalibrando o instrumento. Então, é possível calibrar o instrumento, pois esses instrumentos acompanham os batentes calibradores. Então, você consegue ajustar essa porca de ajuste. Aqui a catraca, que é para não forçar, tem um limite específico de carga para não danificar o fuso micrométrico. Então, por isso que tem uma catraca integrada. O tambor aqui, onde vai ser girado manualmente até aproximar o fuso micrométrico da peça. E depois o operador deverá vir aqui e dar a carga na catraca.
Aqui uma trava para coletar uma dimensão específica. E seria isso aí. Então, todos os constituintes do nosso micrômetro. Então, aqui está a descrição de cada componente, mas conforme eu já comentei ali, eu vou falar rapidamente. Então, o arco é constituído de aço especial ou fundido, tratado termicamente para eliminar as tensões internas. O isolante térmico é fixado ao arco, assim evitando sua dilatação, porque isola a transmissão do calor das mãos do operador para o instrumento. Então, por isso que tem o isolante térmico. O fuso micrométrico é constituído de aço especial, ele é temperado, também é retificado para garantir exatidão do passo da rosca. As faces de medição tocam a peça a ser medida e, para isso, apresentam-se rigorosamente planos e paralelos. Deve ser plana, extremamente plana, conforme eu já comentei ali. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro, de alta resistência ao desgaste. Então, pode-se trabalhar ali um período bem extenso, né? O que o instrumento vai ter uma vida útil bem elevada. Então, não é trabalhar 2 anos com o instrumento e vai descartar. Então, dependendo das características de fabricação desse instrumento, ele vai ter um preço inicial mais caro, né, na compra, mas a durabilidade dele vai ser bem superior aos que não utilizam determinados tratamentos térmicos, determinados materiais, barateando assim seu custo. Tá? Mas então, você vai baratear, muitas vezes acaba colocando materiais não inadequado, né? Materiais inadequados. Então vai ter um custo mais baixo, mas a durabilidade vai ser bem menor. A porca de ajuste permite o ajuste da folga do fuso micrométrico quando isso é necessário. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Com o passar do tempo, a utilização, ele começa a se soltar aquela porca do fuso micrométrico. Então muitas vezes o operador vai ter que pegar o batente calibrador e ajustar aquela porca, deixando calibrado o instrumento. O tambor é onde se localiza a escala centesimal, então ele gira ligado ao fuso micrométrico, portanto, cada volta, seu deslocamento é igual ao passo do fuso micrométrico. Foi aquilo ali que eu comentei para vocês, pessoal. Então, uma volta completa no tambor ou na cabeça do parafuso vai deslocar a distância do passo. Então, mas vocês já vão entender isso aí. Eu estou falando passo, vocês nunca ouviram falar em passo. Ou acho que ouviram com o Matheus na parte de introdução à fabricação mecânica. Então, acho que já estão cientes do que é o passo. É o deslocamento entre um filete ao outro do parafuso ou da porca. A catraca ou fricção assegura-se uma pressão de medição constante. Então, foi aquilo lá que eu falei. Primeiro, vocês vão aproximar o fuso micrométrico no tambor. E antes de tocar na peça, vocês vão posicionar a mão de vocês na catraca, que vai ter uma medição constante, uma carga ideal para coletar a medida. A trava permite imobilizar o fuso numa medida pré-determinada. Então, é só para especificar uma medida que o operador muitas vezes não consegue coletar em determinada posição. Então, ele imobiliza lá, se ajeita lá e vai coletar a leitura adequada. Características desse instrumento, pessoal. A capacidade, a resolução e as aplicações. Aqui são as principais características para a aquisição de um instrumento do tipo micrômetro. Então, você vai ter que saber primeiramente a capacidade de medição, qual vai ser a sua resolução e qual também vai ser a sua finalidade, onde é que vai ser aplicado esse instrumento. Tá? Então, a capacidade de medição dos micrômetros normalmente é de 25 em 25 milímetros ou de 1 em 1 polegada, tá? Então, eles podem chegar até 2.000 milímetros ou até 80 polegadas, galera. Então, percebam. Antes eu mostrei ali para vocês, ali nas características do instrumento, e falei que a capacidade é de 0 a 25. Então, essa aqui é a menor capacidade de medição do instrumento micrômetro, de 0 a 25. Ah, professor, mas eu tenho uma peça que eu preciso medir lá com uma determinada precisão. E a peça totaliza 117 milímetros. Então, o empresário lá vai comprar um micrômetro de 100 a 125, a capacidade de medição. Então, é de 25 em 25. Não vai ter um instrumento lá de 0 a 125. É de 25 em 25. Então, o instrumento ideal para coletar as dimensões de 117 milímetros seria de 100
a 125. Então, esse instrumento mede da menor dimensão, que é 100, e a maior, que é 125, perdão. Então, tá, esse intervalo 25 se enquadra a dimensão de 117 milímetros. A resolução. A resolução dos micrômetros pode ser de 1/100, 1/1000 de milímetro, 1/1000 de polegada ou 1/10 de milésimo de polegada. Então, essa aqui é a resolução dos instrumentos. Nós vamos trabalhar com centésimos, milésimos de milímetro e milésimos e décimos de milésimos de polegada. Quanto às aplicações, o de profundidade, pessoal, olha só o tipo que é um instrumento que é semelhante ao paquímetro, seu procedimento de medição, só que ele é mais preciso, galera. Então, isso que vai diferenciar o micrômetro do paquímetro. Então, a precisão dele é maior. Então, onde requer uma dimensão exata, uma precisão específica, recorre-se ao micrômetro. Olha só, arco profundo. Aonde que vai utilizar esse cara aqui, pessoal? Sei lá. Talvez medir chapas em espessuras diferentes. Então, o início da aresta da chapa vem aqui em cima. Ah, não, quero medir mais no centro. Então, abaixa a chapa aqui, mede mais no centro. Ah, o Arthur, talvez, Arthur, não sei como é que vocês utilizam lá na Alcast, Arthur. Os discos de panela, talvez tenham no controle da qualidade, vai medir a espessura inicial aqui na aresta do disco. Ah, não, tem que ver se ela condiz com o centro do disco. Então, abaixa aqui a chapa, aqui o disco. Então, por isso que tem esse arco profundo, que é para medir dimensões, peças maiores, com um diâmetro maior, espessuras maiores, tá? E Arthur, utiliza um micrômetro lá ou não? Utilizamos bastante, sim. Isso que eu estou citando aqui, uma possível aplicação, né, galera? Mas talvez tenha outras aplicações. Eu nunca me deparei com esse instrumento. E também nós não, quanto à instituição de Senai, não vamos comprar esse instrumento apenas para demonstração. Porque o princípio de medição é o mesmo. É só essa aplicação aqui que é diferenciada, que é para medir peças com diferentes pontos de medição. Já com o micrômetro normal, ele é limitado a pequenas dimensões. Aqui já aumenta a dimensão, a possibilidade de medição. Por isso que ele é arco profundo. O micrômetro com disco nas hastes, então o disco aumenta a área de contato, possibilitando a medição de papel, cartolina, couro, borracha, tecidos, entre outros. Também é empregado para medir dentes de engrenagens. Olha só como que é um instrumento, pessoal. Ele tem disco aqui nos nossos batentes, aqui nas hastes. Ó, então, o micrômetro normal seria esse diâmetro normal aqui, só o diâmetro micrométrico. Conforme tem esses discos aqui, aumenta a área de medição. Então, utilizado para medir dentes de engrenagens, cartolina, papel, borracha, couro, que algumas aplicações. Mas também pode-se medir chapas também, voltado lá na aplicação do Alcast. Não sei se eles utilizam isso aqui, mas poderia ser utilizado esse micrômetro com disco nas hastes, só para ter uma maior área de contato. Tá? Então, esse aqui não tem o arco profundo que nem aquele lá. Então, é uma medição normal. Isso aqui é digamos, um micrômetro universal, mais usual aí nas indústrias de fabricação de peças e também no controle da qualidade. Então, o técnico muitas vezes quer conferir se está dentro das características de fabricação, utiliza-se o micrômetro. Tá? A Klabin, pessoal, a empresa lá de Telêmaco Borba, então, fabricam papéis, papelão. Então, muitas vezes podem utilizar aqui na fabricação dessas cartolinas, dessas folhas, utilizar esse instrumento para o controle da qualidade, que o micrômetro com disco nas hastes. Aqui o contato informa em V, então olha só, aqui também tem uma outra aplicação para esse instrumento, pessoal. Quem que vai usar isso aqui? A BRF? Alcast? Não, pessoal. Aqui é uma aplicação, sei lá, para um fabricante de parafusos, tá?
porque ele tem a forma em V. Então, olha só, ele tem esse encosto e aqui ainda que vai descer esse fuso micrométrico. Então, talvez a Caesar, uma empresa lá de Joinville que fabrica parafusos, podem estar utilizando esse instrumento a cada 10 mil parafusos, pega uma amostra lá para ver se está dentro do controle da qualidade, dentro das características dimensionais ou não. Tá? Ou a cada 1000, não sei. Isso aí vai da política da empresa, mas isso é uma utilização atípica aqui na nossa região. Mas com um fabricante de parafusos machos, poderia estar utilizando esse instrumento aqui para a fabricação dessas ferramentas, ou até mesmo desses dispositivos de fixação que é o parafuso. Olha aqui, para medir paredes de tubos. Então, um fabricante de tubos. Então, no controle da qualidade, vai inserir o tubo aqui nesse batente e vai avançar o fuso micrométrico. Então, mais uma aplicação para medir o schedule do tubo. Então, quem poderia estar utilizando isso aqui? A Tigre. Tigre não é fabricante de tubos e conexões. Estou falando da Tigre, mas tem 1 milhão de empresas que fabricam tubos, né, pessoal? Então, não limita-se apenas para tubos. Mas tem buchas, talvez, outras superfícies que possam ser medidas com esse instrumento aqui. Então, fabricantes de algum determinado objeto, uma bucha, sei lá, um elemento automotivo, podem estar utilizando esse instrumento para coletar essa dimensão com maior precisão. Então, usa-se o micrômetro. Outra utilização do micrômetro eletrônico, aqui, o digital. Confesso que nós não temos esse instrumento e eu também nunca vi, mas se vocês pegarem um catálogo do fabricante ali da Starrett, do Mitutoyo, vocês vão perceber 1 milhão de características desses instrumentos, pessoal. Aqui também seria no controle da qualidade da peça, sei lá, de algum componente que alguma indústria deve fabricar. Então, vai medir muitas vezes com o micrômetro, vai ter uma precisão na leitura final, tá? Então, pessoal que muitas vezes não consegue, não tem muita habilidade para coletar as dimensões aqui no tambor micrométrico e na bainha, então coleta diretamente aqui no display digital, tá? Então, não precisa ser um operador que tem essa capacidade técnica de coletar a leitura. Ele é orientado, sei lá, acompanhando ele, orientando ele 1, 2 dias, o cara já pega o jeito de trabalhar com esse instrumento, tá? Na linha de qualidade. Então, antes de chegar ao cliente final, tem que passar uma leitura final com o micrômetro. Medição de roscas também. Aqui também poderia ser utilizado lá pelo fabricante lá da Caesar, né? A parte do fabricante de parafusos, ou eu acho desnecessário uma empresa, uma indústria de pequeno, médio porte e utilizar isso aqui. Então tem que ser uma indústria de grande porte para o controle da qualidade. Indústria de pequeno e médio porte que faz esse tipo de fabricação de parafusos, porcas, tem outros instrumentos aí para fazer a coleta, ver se está dentro das tolerâncias dimensionais ou não. Tem gabaritos, tem o calibrador de rosca, e aqui seria mais para um fabricante mesmo, pessoal. Esse micrômetro para medições de rosca. Como que funciona a resolução do instrumento, pessoal? Então, nós vamos ter o passo da rosca do fuso micrométrico. Isso que nós vamos precisar, primeiramente, saber qual que é o passo da rosca do parafuso do fuso micrométrico, saber qual que é o número de divisões do tambor. O tambor, pessoal, quando eu falo tambor, seria aquela condição lá da cabeça do parafuso, né, que foram feitos vários tracinhos equidistantes. Então, aqui que nós vamos calcular. Geralmente, ou frequentemente, o passo da rosca do fuso micrométrico dos micrômetros é meio milímetro, ou 0,50 centésimos de milímetro. E o número de divisões do tambor pode diminuir ou aumentar, mas usualmente são 50 divisões. Então, se o passo da rosca é meio milímetro e o tambor tem 50 divisões, a resolução é que vai ser de 1 centésimo de milímetro. Então, esse instrumento aqui ele vai ter uma resolução
de 1 centésimo de milímetro. Ou seja, cada tracinho do tambor vai equivaler a 1 centésimo de milímetro, meus amigos. Ah, então vocês vão ver que é bem tranquilo também essa condição aqui do micrômetro. Então, olha só. Leitura do micrômetro com resolução de 1 centésimo de milímetro. Nós temos o passo. Primeiro passo nós devemos fazer. Coletar a leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Segundo passo. Coletar a leitura dos meios de milímetros também na escala da bainha. Terceiro passo, coletar a leitura dos centésimos de milímetro na escala do tambor. Então, inteiros e meios de milímetros é na bainha e os centésimos de milímetros na escala do tambor. Vamos analisar aqui, vamos fazer juntos. Olha só, pessoal, geralmente aqui, frequentemente aqui o nosso instrumento, o micrômetro, tem duas divisões. Então, olha só, 0 na parte de baixo é os meios de milímetros e na parte de cima, aqui nessa linha de referência, é os inteiros de milímetros. Então, ó, 0. Se em cima é os inteiros de milímetros, nós temos aqui embaixo os meios de milímetros. Então, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 milímetros. Então, é assim sucessivamente. Na parte de baixo estão os meios de milímetros, na parte de cima os inteiros de milímetros. Então, o que nós temos que fazer primeiro, segunda regrinha? Coletar os inteiros de milímetros aqui, antes dessa linha de referência aqui do nosso instrumento. Aqui seria o nosso tambor. Então, nós vamos pegar esse tambor aqui como referência, pessoal, inicial. Tá difícil de eu fazer um traço retilíneo aqui, mas eu acho que vocês vão entender. Tá? Acabei estragando aqui o nosso... Não tem nem como dar Ctrl Z, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa referência inicial. Aqui é a aresta do nosso tambor. Então, nós temos aqui 17 milímetros antes dessa aresta aqui do tambor. 17 inteiros de milímetros. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês. 17 milímetros. Isso aqui é uma vírgula, tá? Então, nós temos 17 milímetros antes dessa referência que eu tracei em vermelho. Só que nós temos também aqui 50 centésimos de milímetros, meio milímetro, pessoal, que está visível aqui na nossa aresta do tambor. Então, mais 50 centésimos, que seria os meios de milímetros. Nós temos 17 inteiros de milímetros, mais 50 centésimos de milímetros. Agora nós vamos ter que saber agora qual que foi o traço coincidente aqui do nosso tambor. Então, no nosso caso aqui, sempre ele gira nesse sentido aqui, tá girando nesse sentido, para baixo, tá? Então, 30, 31, 32. Por que 32, pessoal? Porque está coincidindo 30, 31, 32 com a nossa linha de referência. Então, aqui nós temos a linha de referência. Então, coincidiu o 32º traço aqui da nossa linha de referência na nossa bainha. Vamos ver aqui. Beleza? Então, aqui nós temos 32 centésimos. Então, mais 32 centésimos de milímetro no tambor. Então, 2 aqui. Cinco com 3, nós vamos ter 8. 7 com 0 é 7 e 1. Então, logo, a nossa dimensão nesse instrumento aqui seria 17,82 centésimos.
17 aqui na escala da bainha, que seria os inteiros de milímetros. Passou mais meio milímetro aqui na escala da bainha. E o traço coincidente foi o 32 centésimos de milímetro. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver o que deu aqui. Descartar. Agora sim, excluí a informação. Aqui dá para vocês perceberem melhor. Consegue perceber que aqui eu falei que é a primeira referência no tambor? Então nós temos 15, 16, 17. Já podemos falar 17,5. Tá? Então você já pode contar o meio milímetro ali, pessoal. A primeira regrinha é saber que, ó, passou os inteiros de milímetros aqui na parte de cima, 17. Passou, ó, 17, 17,5. Não foi aquela condição que eu falei, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, assim sucessivamente. Então nós temos 17, 17,5 antes dessa referência aqui, que é o tambor. Antes dessa face aqui do nosso tambor. Então 17,5. 17,50. Não precisa fazer as duas somatórias, já pode falar 17,5 mais o traço coincidente aqui. Então, o nosso caso aqui foi 32. Ó, 25, 30, 31, 30, 31, 32. Então, esse traço aqui que foi coincidente na nossa linha de referência. Então, o que nós temos antes desse tambor, então 17,5, mais o tambor 32 centésimos. Então, 17,5 com 32 centésimos de milímetro, nós vamos ter 17,82 centésimos de milímetros. Então, aqui seria a nossa dimensão final. Rasurei ali, e agora tem essa informação aqui, nem tinha visto. Ó, 17 nos inteiros, 50 centésimos dos meios de milímetros aqui na escala da bainha, e os 32 centésimos aqui na escala centesimal do tambor. Por que centesimal, pessoal? Se o fuso micrométrico é 50 centésimos de milímetros, ou meio milímetro passo, dividido por 50 divisões. Então, o tambor tem 50 divisões. Uma volta completa, quanto que ele vai deslocar? Meio milímetro. Não é o passo meio milímetro? 2 voltas completas, ele vai ter 1 milímetro. 3 voltas, 1,5 milímetro. 4 voltas, 2 milímetros. É de 50 e 50 centésimos de milímetros. Por isso que ele é dividido em 50 divisões aqui o nosso tambor. Tá? Então, a leitura seria 17,82 centésimos de milímetros, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês, novamente, vamos fazer uma autoavaliação para ver se vocês captaram de verdade, e espero que vocês tenham entendido ali como é que coleta a leitura, e depois nós vamos para o instrumento milesimal, com o nônio. Então, esse instrumento não tem nônio, pessoal, é o normal. Paquímetro, aqui nós estamos na... Vamos voltar aqui. Olha só, a trava, o batente, na verdade aqui não é o batente, aqui é o isolante térmico. O batente é esse cara aqui, ó. Esses aqui são os batentes, batente fixo, batente móvel. E aqui o nosso arco. O arco feito em um material tratado termicamente. Aqui nós temos a escala da bainha, pessoal. Então, quando falar a escala da bainha, é essa escala aqui. Aqui é a nossa linha de referência. E aqui é o nosso tambor, onde é que é a escala centesimal. Ó, percebam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, dando uma volta completa, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, se o zero coincidir com essa linha de referência e deslocar uma volta completa, ele vai deslocar 50 centésimos de milímetro, meio milímetro. Nós temos que tomar como base agora esta linha de referência. E aqui também essa aresta aqui do tambor. Então, vamos ver se vocês estão fera aí. Qual que seria a medida que está expressa aí, pessoal?
Algum palpite? 19? Não. Não, 19 não. Alguém É mais? 12,07. 12,07. Show de bola, Arthur. Por quê? Olha só. Meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. 10 milímetros aqui. 10,5, 11. 11,5, 12. Então, nós temos 12 milímetros inteiros antes aqui da nossa referência do tambor. E depois, na escala centesimal, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centésimos de milímetro. Então, 12 com mais 7, nós temos 12 milímetros, 7 centésimos de milímetro. Aqui para o nosso micrômetro. Tá? Mas aqui era só para evidenciar aqui os componentes do instrumento. Então, aproxima-se nesse sentido aqui com o tambor e depois vem aqui para a catraca, até dar um encosto na peça que quer ser medida. Tá? Então, aqui é só os componentes. Deixa eu ver aqui. Uso aqui. Uso tem. Olha só. Primeiro no tambor e depois na catraca. Ó, afasta-se, abre o instrumento no sentido anti-horário aqui, no sentido horário. Ó, aproximou, tá aproximando da peça, vem aqui pra, pode aproximar aqui? Pode. Só não pode apertar aqui, pessoal, senão vai danificar o fuso micrométrico interno. Então, antes de tocar na peça, aproxima aqui no tambor, depois vem aqui para a catraca. Então, aqui está afastando. Poderia avançar um pouco aqui no tambor e depois vem aqui para a catraca. Então, aqui que é o manuseio desse instrumento. Deixa eu ver o que nós precisamos mais aqui. Centesimão, vai ser esse cara aqui. Olha só como que ele funciona. Então, para baixo eu abro o instrumento. Para baixo eu abro o instrumento. Quando eu quero avançar o instrumento, pessoal, eu vou para cima. Estou fechando aqui, eu estou deslocando para cima. E aqui está nosso resultado. Aqui ele é ampliado e aqui o instrumento que eu estou mexendo aqui embaixo. Olha só. Abro primeiro o instrumento. A peça já foi feita a usinagem. Agora eu vou avançar até tocar na peça aqui na nossa catraca. Agora vem aqui na catraca. Tem que ficar com 5 milímetros, então você vai medindo. Tem que tirar mais 2 centésimos de milímetro. Então pega a lixa a peça, mede de novo. Tá com 1 centésimo de milímetro. Lixa mais um pouco e deixa aqui, digamos, com 5 milímetros lacrado, que seria a ideia de fabricação dessa peça, com 5 milímetros com exatidão. Tá? Então é assim que nós vamos utilizar o micrômetro. Então, aqui, pessoal, deixa eu recapitular aqui com vocês novamente. É muito fácil, Scan, é muito fácil. Conforme eu falei, aqui nós temos os inteiros de milímetros aqui na escala da bainha e embaixo os meios de milímetros. Então, nós vamos ter que tomar antes dessa face aqui do tambor, os inteiros e os inteiros de milímetros que estão expressos na escala da bainha. Então, nós temos meio milímetro, 1, 1,5, 2, 2,5, 2,5 mais os centésimos de milímetros expressos no tambor. Então, 2,50 com mais 32, nós teríamos a dimensão de 2. Opa, calma aí. Exatamente, 2,50. 2 milímetros inteiros com mais 50, 2,50. Com mais 32, 2,82. Então, 2 milímetros, 82 centésimos de milímetro. É bem tranquilo também essa parte do micrômetro em milímetros. Então, senhor Mylon. É 15,37.
15,37 centésimos. Show de bola, cara. Ó, não passou aqui dos meios de milímetros, pessoal. Aqui tem um meio de milímetro aqui. Então não chegou ainda nos meios de milímetros. Faltaria, digamos, 13 centésimos de milímetros se ela chegar no zero, coincidir aqui com a nossa linha de referência. Então nós não temos meios de milímetros, nós temos ainda só os inteiros de milímetros mais a escala do tambor. Então, 15,35, 36, 37. 15,37 centésimos de milímetro. Duas casas após a vírgula, centésimos. Vai lá, senhor Hudney. Ó, professor, passa pro outro porque eu tenho que resolver um negócio aqui antes. Senhor Arthur. $20,89. Perfeito, Arthur. 20,89 centésimos de milímetro. Henrique. $15,43. Mas esse Henrique é fera, cara. Exatamente. 15,43. Perfeito, cara. Vinícius. É 16,31, professor. Tá cortando, Vinícius. Mas em partes você tá certo. Mas eu consideraria errado. Por quê? Olha a capacidade de medição aqui do instrumento. O micrômetro é de 25 em 25. Então, a capacidade de medição desse instrumento, sempre que eu coloquei lá aquela analogia lá de uma peça de 117 milímetros, é essa condição. Então, nesse instrumento aqui, ele é capaz de medir de 100 milímetros a 125. Uma peça de 130 já não seria possível. Uma peça de 97 também não seria possível. Então, a capacidade dele varia de 100 a 125. Então, seria 116,31. 116, ó, 100 a 125. Então, se sem a dimensão mínima, aqui nós temos 16,31, então seria 116,31 centésimos de milímetro. Então, 116,31 centésimos de milímetro. Show de bola. Mas você captou ali a ideia do tambor e da bainha. Então, vai lá, Vinícius. Olha só, isso aqui é mais complicado ainda. Vai lá, tenta mais essa aí, Vinícius, só para nós formalizar o teu entendimento. Ô, professor, só uma dúvida. No caso, entre o 0 e o 5 tem esse valor, tem esse 275 a 300? A capacidade de medição desse instrumento é de 275 a 300. Então, no caso aqui, onde seria, por exemplo, aqui no 5, no caso seria... 275 é a dimensão mínima. Ah, tá. Sim. Ô, professor, esse aí eu não entendi muito bem não, professor. A capacidade de medição desse instrumento varia, eu consigo medir peças de 275 milímetros até peças de 300 milímetros. Se 275 é a capacidade mínima, passou quantos milímetros ali no tambor, na bainha, digamos? Nossa,
50,5 deu aqui 60. Não é 60, aqui é meio milímetro que 1 milímetro. Meio milímetro, 1 milímetro. Meio milímetro, 1 milímetro. Meio milímetro, 1 milímetro. Ah, tá. 5, 6. No caso dá 60 milímetros, professor? Não, 0,40? não. Olha a capacidade de medição aqui, Vinícius. 275 milímetros a 300 milímetros. Então, 60 é uma dimensão muito baixa para medir. Se a mínima é 275, cara. Então, 275. Aqui no zero, 275, 276, 277, 278, 279, 280. Ah, tá. 281,40. Tá. 281,40 centésimos. Porque a capacidade mínima é 275. Se passou 6, então 275 mais 6,40, você vai ter 281,40. Essa complicou um pouquinho mais a tua mão, mas... Vai lá, tenta mais essa aí. Daí eu vou ir para os próximos alunos. Dá 245,20, professor? 245? É. Acho que não. Porque se tem 225, com 5 vai dar 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Tá não, certo. professor? Deixa eu ver. Então, eu acho que eu viajei um pouco. Não, mas não é 245, não. Ó, 225. 225 tá aqui no zero. Então, 230, 235, 240, tá. cara. Passou Tá, 15 foi mal. milímetros aqui. Então, 225 com 15 é 240. 240, 0,20. Concorda comigo? Ó, 225 com mais 10, 235. Com mais 5, 240. 40. Então, 240,20 centésimos. Isso aí. Senhor Rudney. Opa. Manda bala aí, Rudney. Cento e 105,69? Isso aí, cara. 105,69 centésimos de milímetro. Deixa eu ver aqui, meus amigos. O Andrei tá quietinho, né, Andrei? Vai lá, Andrei. 238,12. Não, Não. É o 12 ali que tá errado. também não. Ué. Mas não começa 225? Certo. 238, não é? Por que 38, homem? Até no 5 não dá 230? Sim. Então mais 3 não dá 8? 230 com mais 3 dá 8 ou dá 3? Ô, animal, é verdade. 233, exato. 233,12. É. Opa, só que isso aqui não é 12? Olha só, passou dos meios meninos, não percebi aqui. Ó, 50 com 12, então é 62. Passou aqui dos meios meninos. Então, 233 e 50 e 60, 61, 62. Então, 233,62 centésimos de milímetro. Tá? Aqui é os inteiros. Só que Sim, passou sim. os meios também. Então, 233, 233 e 50,
233,60, 233,61, 233 e 233,62. É. Vai lá, Andrei, de novo. Manda bala. 46. Duzentos e 53,53. Não. 88? 200 e? 200, peraí, 235, 240. Rapaz, agora tá. Vírgula 85, 86, 87, 88? Mas não é 240, cara. Não é? 225, 235, 41, né? Agora sim. 241 milímetros. Vírgula 88. 88, exatamente. Tá? Então, sempre que você não pode somar. Sim, sim. Aqui tem que tomar como base aqui 225. Então, 225 com mais 5 é 230. Com mais 5, 235. Com mais 5, 240. Com mais 1, 241. Com mais 50 centésimos, 241,50. Com mais 88 aqui. 88 não. 38. Porque aqui 50 com mais 38 você vai ter 88 centésimos. Mylon, diga essa aí, senhor Mylon. (96,26). Show de bola. 96,26. Para fechar, vai lá, Vinícius. Professor, dá 91,73? Exatamente, Vinícius. Isso mesmo, cara. 91,73. Show de bola. Isso mesmo. Galera, eu vou pegar uma água. Vocês tentem resolver essa aí. Daí nós já vamos pro micrômetro na resolução milesimal. Quanto que deu aí, meus amigos? Cento e 50? 55? Não. 50? 50, né? Não. Que isso, pesado? 0,5? 0,5. Ué, professor? Não é Cada tracinho do tambor Ah, equivale a um mas- centésimo na resolução.
Então, 1, 2, 3, 4, 5 centésimos, mas 5 centésimos é 0,05. Então, 185,5 centésimos, ou 185,05. 185,5 centésimos. Cada tracinho do tambor equivale a 1 centésimo. Uma volta completa desloca meio milímetro, 50 centésimos. 2 voltas completas desloca 1 milímetro. Ou 100 centésimos, né? Show? Agora o bicho vai pegar, pessoal. Que tá fácil demais. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Esse aqui é para a escala centesimal. Nós já vimos, então, primeiro os inteiros, os meios milímetros da escala da bainha, e depois vem aqui na escala centesimal do tambor. Então, 15, 16, 17 milímetros inteiros, meio milímetro aqui na escala de baixo, e mais 32 centésimos aqui do tambor. Então, totaliza a medida de 17,82 centésimos de milímetro. Tá? Então, olha só, cada divisão aqui do tambor, pessoal, equivale a 1 centésimo. Cada tracinho aqui é 1 centésimo. Uma volta completa, 50 centésimos. 2 voltas completas, 100 centésimos, que é 1 milímetro. Então, por isso que desloca do zero aqui, meio milímetro, 1. Meio milímetro, 1. É meio e 1, conforme as voltas do tambor. Mas tem que tomar como base o zero aqui do tambor e a linha de referência. Então, olha só, cada divisão do tambor equivale a 1 centésimo de milímetro. Agora, olha só, leitura com o micrômetro, resolução de 1 milésimo de milímetro. Que complicou um pouquinho mais, pessoal. Agora é milésimo, não centésimos. Então, quando no micrômetro houver nônio, ele indica o valor a ser acrescentado à leitura obtida na bainha e no tambor. Então, a medida indicada pelo nônio é igual à leitura do tambor, dividida pelo número de divisões do tambor. Então, olha só, nós vamos pegar a menor unidade, digamos, do nosso tambor, que é 1 centésimo de milímetro, e vamos dividir pelo número de divisões do nônio. Então, se o nônio tiver 10 divisões marcadas na bainha, sua resolução será de 1 centésimo de milímetro dividido por 10 divisões. Então, 0,01 dividido por 10 divisões, nós vamos ter a resolução desse instrumento de 1 milésimo de milímetro, ou 0,001, cada tracinho do nosso nônio. Então, olha só. Leitura com o micrômetro na resolução milesimal. Primeiro passo, leitura dos inteiros e milímetros, conforme nós fizemos ali no instrumento anterior, na escala da bainha. Segundo passo, leitura dos meios de milímetros também na escala da bainha. Tá? É conforme nós fizemos até o momento. Terceiro passo, leitura dos centésimos na escala do tambor. É o que nós fizemos até o momento anterior ali. Então, os inteiros, os meios e a escala centesimal do tambor. Agora nós vamos ter um quarto passo, pessoal. A leitura dos milésimos com o auxílio do nônio da bainha, verificando qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Então, olha só. Primeiro, o A, inteiros de milímetros. Então, nós temos 20 milímetros aqui na escala A. Vamos pegar aqui, ó. Então, nós temos aqui 20 milímetros, que é o A. Ó, seria os inteiros de milímetros. Segundo passo, os meios de milímetros, onde é que é? B. Então, nós temos mais 50 centésimos de milímetro para a letra B. C. Qual foi o traço que passou a nossa linha de referência? Foi o 11º traço. Então, 10, 11. Olha, percebam que o 12 aqui, ele não passou. Esse 12 ele não passou nessa linha aqui, ó. Tá um pouquinho mais embaixo. Então, ele não passou da nossa linha de referência. Então, nós temos 11 centésimos de milímetros aqui para a letra C.
E o quarto e último passo é saber qual que foi a linha coincidente do nônio que coincidiu com algum traço do tambor. Então foi, olha só, esse aqui não coincidiu, essa 2 aqui não coincidiu, essa aqui não coincidiu. A única que coincidiu foi esta aqui. Então, qual que é a resolução para esse instrumento que tem o nono? É milesimal, pessoal, porque nós pegamos a menor escala do tambor e dividimos pelo número de divisões do nono. Então, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, partindo do zero aqui, nós temos 10 divisões. Então, foi aqui a oitava divisão que coincidiu com o tambor. Então, só que aqui é milesimal, pessoal. Tá? Então, aqui nós temos a letra D com 8 milésimos de milímetro. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é centesimal, então vamos excluir aqui esse zero. Isso aqui só está por causa que o autor colocou, e não serve para nada. Então, 20,00 foi conforme eu orientei para vocês nas aulas passadas. Aqui é meio milímetro, não 500 milésimos de milímetro. É a mesma dimensão, mas meio milímetro equivale a 50 centésimos de milímetros, tá? Então, 0,50, tá? Que é uma volta completa no tambor, então é de 50 e 50, tá? Mas se eu quisesse excluir também esse zero aqui, como 5 décimos, desde que fique vírgula debaixo de vírgula. No tambor, qual que foi? Não é 11 centésimos, cada tracinho vale, não é 110 milésimos aqui, é a mesma dimensão, mas então nós vamos colocar que nem nós estávamos aprendendo, nem nós aprendemos na primeira leitura do micrômetro normal, sem ser milesimal, centesimal. Então, olha só, 20,00, 20 milímetros, 50 centésimos, meio milímetro aqui na letra B, 11 centésimos no tambor, então 10, 11, e 8 milésimos, aqui tá certo, porque a resolução do nosso instrumento aqui com o nono é 0,001 milésimos de milímetro, 0,001, tá? Então, o 8 aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milésimos. Então, 0,008. Então, logo essa medida aqui, pessoal, nós fazendo a somatória, é 20 milímetros, 618. Então, 50 com 11 seria 61. Nós só vamos acrescentar um traço aqui, ou o número do milesimal. É a mesma situação aqui que nós fizemos na leitura anterior, só que nós vamos somar, colocar um algarismo a mais aqui da escala do nono, que no nosso caso aqui seria 8. Então, percebam, 20 com mais 50, 20 e 50, com mais 11, 261. Então, 261 com 8 aqui do nosso nono, então ficaria 20,618 milésimos de milímetros. Perceberam que nós só acrescentamos um 8 aqui da escala milesimal? Só foi acrescentado esse 8 a mais. É a mesma dimensão que nós trabalhamos ali no instrumento centesimal, com mais o 8 milesimal do nônio. Então é assim que nós vamos coletar a dimensão do micrômetro em milésimos de milímetro. Dúvidas? Todas? Professor, Fala, brother. no caso, sempre então no nônio, sempre vai manter o centésimo, né? No caso, No nono é se milésimo. tava, por exemplo, fosse marcado milésimo. No caso, se for marcado no 6, vai dar 0,006, né? Aonde? Não, no caso, se tivesse no nono aqui marcado no embaixo aqui do 8. Exatamente, 0,006, isso mesmo. Se Tá. coincidisse com o 6, a medida seria 20.616. Se fosse o 2 aqui, que tivesse coincidido com o tambor do nônio, seria 20.612 milésimos. Beleza, professor. É isso aí, só vai acrescentar aqui um algarismo, uma casa a mais aqui, que é a casa milesimal. Tá, então vamos ver aqui. Olha só como é que funciona, pessoal.
Esse cara aqui, olha só, a resolução 0,001. É milesimal, porque tem um nônio. Então, olha só, 50 centésimos. Aqui passou 5, 6, 7, 8. Então, 58 mais o 6, 586 milésimos. Aumentou ainda mais a precisão para as leituras com esse instrumento. Tá? Deixa eu passar mais aqui um pouquinho. Olha só. 2 milímetros. Ó, 50. 1. 1,5. 2. Só que passou 10 centésimos aqui do tambor. Então, seria 2,10. Porém, coincidiu certinho. Então, nós vamos colocar 2,100 milésimos. Tem que coincidir que esse... na verdade, esse zero coincidiu, esse zero aqui também coincidiria, né? 9, 10. Então, seria, como é 3 casas após a vírgula, nós temos que pôr aqui 12,100, não 2,10 e não 2,1. Se bem que é a mesma dimensão, pessoal. Mas agora é o seguinte, e se passar mais um pouquinho, se fosse centesimal, eu não teria essa dimensão, ó, permanece do 10. Se fosse decimal, ficaria 2,1. Só que é milesimal, olha só, nós conseguimos aumentar ainda mais a medida, a possibilidade de coletar medidas menores. Ó, 2,10 ainda permaneceu, só que é 107 milésimos de milímetro. Ó, tem mais o 7 milesimal aqui. Então, ou seja, é 1 milímetro dividido em 1000 partes, galera. Então, é uma medida aqui, ó, pegar essa medida aqui de meio milímetro, 1 milímetro, que é uma dimensão pequena, fracionar ela em 1000 partes. Tá? 1 dividido por 1000. Então, por isso que aqui nós temos ainda mais esse instrumento. Detalhe, galera. Esse instrumento aqui, nós não temos também lá na unidade. Então, vocês vão se deparar, talvez, uma indústria aí automobilística, sei lá, que seja voltada à parte automotiva, não sei, de cabeçotes, de virabrequim, que tem uma precisão mais elevada. Mas, infelizmente, nós não temos esse instrumento nem para demonstração lá. Mas ele é existente, é usual, só que aqui na nossa região eu nunca me deparei, aqui no meu histórico profissional, com esse instrumento com nônio, com micrômetro com nônio. O micrômetro se encontra normal, né? Com a escala centesimal. Com a escala milesimal, talvez, não sei, vocês dificilmente vão se deparar se vocês ficarem aqui na nossa região. Mas se vocês forem para fora, trabalhar numa indústria que utilize esse instrumento, vocês vão saber que ele é existente, que é possibilidade de medir na escala milesimal, não na centesimal. Vocês vão aumentar uma casa ainda mais desse instrumento. Beleza? Então aqui já foi. Aqui nós já trabalhamos. Escala centesimal. Em micro. Em micro. Aqui, que seria legal. Então, olha só, pessoal. Vamos fazer juntos essa medida. A capacidade de medição é de 0 a 25. Então, nós temos, olha, de meio em meio milímetro, pessoal. Só mudou a forma de você interpretar essas dimensões, essas escalas. Então, ó, meio milímetro, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 milímetros. 5,5, 6, 6,5, 7, assim sucessivamente. Então, os tracinhos maiores aqui são os inteiros de milímetros. Os tracinhos menores são os meios de milímetros. E os traços maiores aqui, que vale aqui, digamos, o de 0, 5, 10, é de 5 em 5, equivale os inteiros de milímetros de 5 em 5. Então, olha só. Então, nós já vamos aqui para o 15, olha só. 15. Tomando como base essa referência aqui do tambor. Então, 15. 15,5, 16. Pô, passou dos meios milímetros? Não, pessoal. Então, nós temos 16,30, 31, 32. Concorda comigo? Olha só. Esse 33 não passou aqui, nem coincidiu com a nossa linha de referência, que é o zero aqui da referência. Então, 15,30, 31, 32. Qual que foi o traço coincidente, pessoal? Do nônio. O 2 ali, né?
O 2. Então, aqui seria 16, então 15, 15,5, 16,32, 30, 31, 32, com mais 2, então 322. Só vamos colocar esse 2 na última casa, que seria a casa milesimal. Se fosse no instrumento anterior, nós teríamos 16,32. Porém, tem uma casa a mais do 2, então 16,322 milésimos. Então, aqui seria 16,322 milésimos de milímetros. Perceberam que é a mesma aprendizagem que nós tivemos antes lá no centesimal. Nós só vamos colocar esse 2 aqui, que é o milesimal. Então, esse 2 aqui do nônio, nós vamos jogar aqui na última casa. Então, 16,32 centésimos de milímetros ou 16,322 milésimos de milímetro. Tá? Então vamos lá, senhor. Senhor Henrique. $17,192. Opa, Henrique. Opa, Henrique. Você mantém a sua resposta? $91. Opa, agora sim. Então, 17,191. 191. 191. Isso aí, cara. Então Eu não tinha seria. visto que lá no zero do nônio é de divisão de 1 em 1 também. Ah, sim, sim. É de 1 em 1 milésimo daí, né? Isso, isso. Exatamente. Então, aqui é de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que não tem o 5, né? Mas é uma função, uma ideia de facilitar a leitura. Se colocasse 5, ia ficar muito aproximado. Acredito que o fabricante desse software, esse professor Eduardo Stefanelli, optou em não inserir o 5 aqui, senão ia acabar poluindo e dificultando, até mesmo atrapalhando a visualização do instrumento. Então, olha só, pessoal. 15, 15,5, 16, 16,5, 17. 17, vírgula. Aqui são os inteiros e os meios de milímetros. Então, 17, vírgula. Aqui é o centésimo. Tambor é centésimo. Então, 15, 16, 17, 18, 19 centésimo. E 1 aqui do milésimo. Então, 19 com mais um 1 lá, 191 milésimos. Então, 17,191 milésimos de milímetro. Show de bola! Olha aqui. Nessa condição, ó, percebam que não está nenhuma linha de referência aqui no nosso tambor. Então, essa que eu vou fazer junto com vocês. Vamos ver. Então, 5, 6, 7, 8. Aqui passou dos meios? Não, pessoal. Não passou dos meios de milímetro. Aqui não passou dos meios de milímetro. Se passasse dos meios, esse zero estaria aqui embaixo. Então, nós temos 5, 6, 7, 8 milímetros, vírgula, 41, 42, 43. Então, 8,430 milésimos. Então, 8,430 milésimos de milímetros. Porque, professor, mas não está sinalizando nada, porque ó, o zero coincidiu. Então, os zero aqui estão coincidindo certinho. Então, por isso que é 43. Nós só vamos acrescentar o quê? O zero. Então, seria 8,43, são 5, 6, 7, 8. Não passou aqui, pessoal. Porque o zero, se passasse aqui dos meios do menino, estaria a 50. Esse zero tinha que estar aqui ou para baixo. Entenderam? Então, 40, 41, 42, 43. O zero coincidiu, adicionamos o zero, então 430 milésimos. 8,430 milésimos de milímetro. Vai lá, Arthur.
17,748. Esse Arthur é fera, cara. 748. Olha aí, cara, certinho. Galera, agora complicou a vida de vocês aí. Percebo que vocês vão ter que analisar a capacidade do instrumento. Então vai lá, Mylon. Não sei se o Mylon já falou. Vai lá, Mylon. $117,396. 117? Não, 177. Perdão. Opa. 177,396. Isso aí, cara. Show de bola. Rudinei. $96,390. Esse Rudinei é fera, cara. 96,390. Mas show de bola, bicho. Muito bom. Meu amigo Vinícius. É 50,400, professor? Não. Olha a capacidade de medição. Então não, jamais pode ser 50 milímetros, cara. Olha a capacidade de medição do instrumento. Ele varia de 0 a 25. Peraí, professor. 30, 35, 40. Ah, não, 45, 45, 46, 47, 48, 49. Vinícius, esse instrumento é de 0 a 25 a capacidade de medição dele. Não pode ser acima de 25 milímetros. Você está falando 40, 60, 50? Não pode? É de 0 a 25 milímetros. Você não pode medir, não pode ter um resultado acima de 25. Aí. Então, no caso da 24, é 24, professor? 24, não, 24 não. Ó, cada tracinho aqui na nossa bainha, as menores equivalem a meio milímetro, os maiores aqui 1 milímetro. É de meio e 1. Aqui é 5, 10, 15. Você tem que tomar referência que essa fase aqui do tambor, cara. Dos inteiros de milímetros. Ó, no caso, ó, 20, 20, ó, 20 e meio, 21, 21 e meio, 22, 22, 22 e meio, 22 e meio. Exatamente. Nos inteiros e meios de milímetros.
22,5. Agora tem que ir no 22,5. tambor. Vírgula, acho que é 004, professor? Não. Porque está antes do, Ó, uma volta completa tá que antes eles tambor. do 5, não tá batendo no 4, certinho. É o 4, exatamente, mas tem 50 aqui, né, bicho? Então, 50 com mais 4 centésimos. Ah, tem que Que é somar. 50. Hã? No caso, vai ter que somar? Sim. Ah, tá. Então, ó, 20. Aqui onde é que tá o cursor do mouse? 20, 21, 22, 22,50. Tá? Então, Uhum. não dá para escrever aqui, né? Então, assim, os 22,50 com mais 4. Então, 22,54. Só que a Nossa. milesimal, com esse DIU e zero aqui, nós temos que adicionar esse zero lá no terceiro, na terceira casa, para tornar milesimal. Então, seria 22,540. 540. Então. Cara, ó, esse zero aqui foi adicionado. É a mesma coisa que nós estávamos fazendo no instrumento anterior. É de meio em meio aqui. 20, 20 e meio, 21, 21 e meio, 22, 22 e meio. Por que 22 e meio? Passou aqui, passou dos meios de milímetros aqui, então deu uma volta completa aqui do 22 até aqui. Esse zero passou mais quanto? 4 centésimos. Então 54, 50, 51, 52, 53, 54. Coincidiu com a linha de referência, o zero aqui também, a casa do 10 também vai coincidir. Então 9, 10 também vai coincidir. Ó, se você perceber, o único traço aqui do nono que coincide é esse cara aqui. Então você vai adicionar o zero. Então 540. Agora o instrumento é de 50 a 75, meu amigo. De 50 a 75. Vai lá, mais uma vez aí, meu amigo Vinícius. No caso, professor, dá 19,567? Não. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Ó, opa, vamos fazer o seguinte, vamos puxar esse cara aqui para esse lado. Olha só, meu jovem. Quantos inteiros meninos nós temos aqui? Ó? A capacidade de medição desse instrumento, ele só pode medir peças que têm a dimensão mínima de 50 e a massa de 75, máxima de 75. Então, de 50 a 75 é a capacidade de medição. Se a menor é 50, então 50 está aqui, ó, cara, no zero. Então, Ah, 50. Com mais 5, 55. Com mais 5, 60. 50 com mais 10 que é 60. 65. 66, 67, 68, 69 inteiros de milímetros, olha só.
69 inteiros de milímetros. Então, vamos colocar aqui, ó. 69 inteiros de milímetros. Inteiros de milímetros. Passou aqui dos meios de milímetros, como é de meio, passou aqui desse... Apareceu aqui, ou seja, deu uma pauta completa? Ó, deu, porque o zero está aqui embaixo. Então, coincidiu com esse 50 e mais um pouco. Então, nós temos mais esse meio de milímetro aqui para somar. Então, vamos colocar aqui mais meio milímetro, ou 50 centésimos de milímetro. Tá? Então, mais esse cara aqui. Qual foi o traço do nônio que coincidiu aqui, que passou da linha de referência? Olha só. Sim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, não passou o 7, girando para baixo. Não passou o 7. Então, nós temos o 6. 6 o quê? 6 centésimos de milímetro. Então, mais 6 centésimos de milímetro. E agora, qual foi o traço coincidente do nônio com algum traço do tambor? Foi o 7. Ó, 6, 7, tá? Passou do 6 e é antes do 8, então é 7. Então, 7 é o quê? Milésimos. Então, é 3 casas aqui no nosso nônio. Mais 7 milésimos de milímetro. Então, aqui eu tenho 6, ó. 0 com 6, eu tenho... Opa, tá aqui o 7. Ó, 7. Aqui seria 0 também, então 7. Aqui o 6. Aqui o 5. Vírgula. 9. 9. E aqui o 6. Então, a leitura seria 69,567 milésimos de milímetro. Então, essa aqui seria a leitura final. Ó, 50. 50 aqui. 50 com mais 10, 60 com mais 5, 65. 66, 67, 68, 69. Com 50, 69, 50, com mais 6 aqui. Então, 69,56. 5, 6, 56 centésimos de milímetros. E acrescentando 7, então, 69,567. 69,567 milésimos de milímetro. É essa leitura. Show? Senhor Andrei. Duzentos e 274, vírgula 990. 990. Opa, calma aí, eu acho que não. Não pode ser 990. Tá errado isso aí. Só um pouquinho, professor. Professor, 99. Opa! 9 não é 90, né? Nós vamos fazer juntos aqui. Então, 250. 250 aqui. 260, 270, 271, 272, 273, 274. Perfeito. 274 aqui, ó. Já coloquei 274. Passou dos meios de milímetros? Passou. 50 com mais 35 dá 85. Ó, não passou desses 6 aqui. Então, tem 85 com mais 9, então seria 859. Então, 274,859.
Compreendeu? Sim, professor. Ó, 274 até esse traço aqui, ó. Os inteiros diminutos. Os meios diminutos, então 50 com mais 35, ó, não passou dos 36. Então eu tenho 85, que seria centesimal. Daí só vamos acrescentar o 9, então 859. Eu contei direto. Então vai lá, manda mais essa aí, Andrei. Duzentos e cinquenta e sete. Como que é? Não entendi. Duzentos e cinquenta e sete. 257, legal. Vírgula. Duzentos e setenta e dois. 272? Isso. Não pode também, né? Não é 25, 26, 27 antes do zero, né? Isso. Aí não é o 2 do nônio lá? Certo, mas e os meios de milímetros, Andrei? Você somou até aqui, ó, 250, 255, 256, 257. Mas tem que somar esse cara aqui, ó, 50 com mais 25, 75. 76, 77. Então, 257,772. É, exato. Vai lá, mais uma. Duzentos e cinquenta e quatro, vírgula. Vírgula 125. Show de bola. 254,125 milésimos. Isso aí. Você estava se esquecendo de somar os meios de milímetros antes, eu acho. Sim, sim. Mas é como se fosse o centesimal, mas legal, pessoal. Esse aqui tá ali para vocês terem conhecimento, como que é, como coleta a leitura. É interessante vocês terem conhecimento desse instrumento, mas o que vocês vão se deparar mesmo é com este cara aqui, ó. Esse aqui que tem que ficar claro, tá? Então, se você bater o olho nesse instrumento aqui, qual que seria a leitura desse instrumento, senhor Rudney? Seria 3,41? Não. Bem, É esse cara aqui que vocês têm que tirar de letra, pessoal. Então, ó, 1 milímetro inteiro, 2 milímetros inteiros, 3 milímetros inteiros, 3 milímetros e 50 centésimos, 3 milímetros e 50 com mais 35, seria 3 milímetros e 85 com mais um aqui, 86. Então, 3,86 centésimos de milímetro. Então, 50 aqui dos meios de milímetros com mais 36 é 86. Tá? É esse cara aqui que vocês vão ter que bater o olho. Utilizou ele, vocês vão ter que falar a leitura correta. Com o nônio lá, que seria o milesimal,
Nem eu falei, você está na área de conhecimento, vocês têm que conhecer, vocês têm que saber coletar a leitura, mas o que vocês vão se deparar de fato com quando vocês ingressarem sei lá, na fabricação mecânica, ou na mecânica, ou na indústria, é com esse instrumento aqui, centesimal. Então vai lá, senhor Andrei. Tá no escuta, Andrei? Ele caiu, ó. Falei, fiquei no vácuo. Não tá aí na reunião. Então vai lá, senhor Rudinei, de novo. Seis ponto 89? 6,89. Show de bola. 6 milímetros, 89. Mylon. Para nós finalizar aqui, para vocês recapitularem que esse que é o objetivo, esse é o que vocês vão se deparar bastante no chão de fábrica. Ou na indústria, né? 9,50? 9,50. Uhum. 9,50. Por que 50, pessoal? Olha só. Aqui é uma característica que passou, mas é 50 centésimos. Olha só, deu uma volta completa e o zero coincidiu novamente. Se desse mais uma volta completa, seria 10 milímetros. Mais uma volta completa aqui no tambor, 10,5. Mais uma, 11,5. Então é de 50 e 50 milímetros, centésimos de milímetro, uma volta do tambor, que é equivalente ao passo do fuso micrométrico, que vai abrir ou fechar o batente do micrômetro. Senhor Vinícius. Não, peraí. 22,01, professor? Não. Tá bem, hein, cara. 21,5. Bainho. Peraí, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5. Aí 22,5 dá 22, é 60, professor? Não, Vinícius. Cara, aqui, ó. Não, 51? Quanto? Não, 51. Exatamente. Tem 22 inteiros. 50 aqui. Se o Ah, zero 50 coincidisse aqui, mais seria um. 50, mas passou mais um, então 51. Ok. Então, 22,51. Isso aí. Agora sim. Show de bola, mas eu só estou retomando aqui, pessoal. Eu já tinha apresentado esse instrumento aqui para vocês, mas era só para vocês recapitular aqui esse cara aqui, que eu vou passar um exercício para vocês não trocar as bolas.
Então, vai ter alguns exercícios que está em milesimal e esses normais que é em centesimal, em centésimos de milímetro. Então, para finalizar aí, pode ser o Mylon. Vai lá, Mylon. R$ 281,35,35. Show de bola. Olha só, 275 a 300 a capacidade. Então, 275 está aqui, ó, zerado. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. Ó, não passou aqui nos meios de milímetros. Então, 281,35 centésimos de milímetros. Então, 281,35. Show de bola. Galera, então vou passar aí uma bateria de exercícios para vocês me entregarem até na quinta-feira. Sugiro que vocês já façam hoje esses exercícios aí. Já tire esse problema da frente de vocês e me encaminhem quanto antes. E na quinta-feira nós vamos trabalhar os micrômetros em polegada. Então, se eu iniciar hoje os micrômetros em polegada, aí vocês estão ferrados. Desses não vão entender mais nada. Então, deixamos o micrômetro em polegadas para quinta-feira e na semana que vem nós trabalhamos nos encontros presenciais. Beleza, meus amigos? Vou estar postando as tarefas. Forte abraço, boa semana a todos e hoje aguardamos vocês na reunião às 19 horas. Um abraço, até mais. Beleza, até mais. Valeu.